Boa noite, caros amigos, caras amigas. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Evangelho no Lar. Nessa sexta-feira, que vai ser transmitido 22? Então, 22 já de outubro, minha configuronista dando apoio aqui. Então, nosso 72º encontro do Evangelho. E conforme for, a gente vai estar gravando sempre aqui, vai evoluindo mais o Evangelho, a gente vai preparando mais. Mas é um prazer estar aqui nesse Evangelho, disponibilizando aqui para nós nossos momentos de reflexão, nosso momento de crescimento, nosso momento de paz, nosso momento de reflexão, de reconciliar-se, de trabalhar nossa mente, de trabalhar nossos sentidos, de trabalhar muitas reflexões aqui, muitas emoções. Então a gente vamos aqui estando junto, para podermos sempre estarmos aprendendo e trabalhando. Aqui, em vez em quando, eu vou visualizando a questão do Evangelho e a importância dele, no caso desses gravados, Então a gente vai começar agora, fazendo a nossa abertura, na leitura de Recado do Meu Coração, por Zezé Ricardo de Luca, Bezerra de Menezes, o Espírito. Então tá, a lição que foi aberta, eu olhei uma outra, mas vou ler essa aqui mesmo. A número 61 é Rompimento com o Mal. Vamos ver o que Bezerra de Menezes nos traz para nós. Alma querida, quando o sofrimento bater à nossa porta, procuremos nos afastar o quanto antes de qualquer sentimento de revolta e meditemos com maior largueza sobre a sabedoria das leis divinas. Vamos continuar. Não pensemos que Deus esteja distribuindo castigos e punições às criaturas que não lhes observam os mandamentos. O homem sofre por sua própria incúria, por seu distanciamento dos roteiros de luz que Jesus estabeleceu em seu Evangelho. A dor é a advertência desse distanciamento, ao mesmo tempo em que representa um convite para que a criatura retorne ao caminho do amor e do entendimento do qual se afastou, para atravessar a porta larga das ilusões do mundo. Aqui traz muitas reflexões essa lição. Eu vou continuar, porque são muitas dores que a gente observa, no decorrer do dia, tal, a gente vai vendo muitas dores e é uma forma da gente observar as dores nossas, os caminhos que a gente está buscando. Quando a gente faz a plantação, a gente planta, se eu planto limão, não vou colher outra coisa diferente, eu vou colher o limão. Jesus falou uma questão: pega a sua espada e põe na bainha, falou para Pedro, porque aquele com a espada ferir, com a espada será ferido. Se eu plantar uma dor, eu vou colher aquela dor. Eu não vou colher flores. Se eu plantar ofensa, eu não vou colher flores, eu vou colher ofensa. Então, tudo na vida é a forma de a gente viver. É sabedoria de viver. É sabedoria de trabalhar as emoções. É sabedoria de a gente buscar nos posicionar de uma forma diferente das coisas ou dos fatos que nos acontecem. Pois a vida vai nos colocar em questões, às vezes um pouco complexas, mas devido às nossas próprias atitudes, como já falamos aqui nos outros evangelhos,
A palavra não vai dizer nada. O que é a verdade, a única verdade é a atitude. Agora é o seguinte, temos que pensar nessa questão da atitude. Quando lá coloquei nos outros evangelhos sobre Saulo de Tarso, a forma de conduzir a vida, antes de ser Paulo de Tarso, ele colocou umas características do homem que poderia fazer tudo, mas se ele não tivesse caridade, nada ele seria. Então vamos pensar. De vez em quando a gente vai vendo assim certos atritos, né? Que algumas pessoas têm. E a gente vê também qualidades. A pessoa tem uma qualidade, ela está trabalhando, mas ela não consegue conviver bem com fulano. E ela consegue demonstrar boas atitudes no seu trabalho. Mas como falou Saulo de Tarso, se poderia fazer isso, fazer aquilo, tal, falar a língua dos homens, dos anjos, e muitos outros detalhes que ele ia colocando, né? Posso colocar até o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse caridade, nada seria. Então eu posso ser revoltado. Eu posso ser revoltado com o mundo. Eu posso me revoltar com alguém. Mas se não tiver caridade, nada seremos. E ele fala que a caridade é benfazejora, é paciente, não é invejosa, não se comunga com o mal, e sim com a verdade. Então aí a gente vai clareando a nossa mente, na nossa forma de comportamento. Posso trabalhar, mas se eu ainda não consigo me equilibrar nos momentos de atrito, se eu não consigo me equilibrar nos momentos do conflito, está faltando me revestir de caridade. Pingou. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver. Tá bom. Aí ele continua, Bezerra de Menezes, para nossa orientação. A parábola do filho pródigo simboliza o retorno que a cada um de nós se possibilita para os caminhos do arrependimento e da transformação interior. Mas qual poucos querem mudar de vida? Qual poucos se arrependem efetivamente? A grande maioria penetra os templos religiosos em busca de ajuda, permanecendo, porém, atada ao comportamento doentio. Querem alívio nas suas dores, mas não desejam extirpar o tumor de suas ulcerações morais. Então, gente, olha só. Então, o que acontece? Na realidade, olha só. Ele fala, né? Qual poucos querem mudar de vida? Então, a pessoa quer continuar sendo revoltado, por exemplo. Quer continuar sendo revoltado. Quer continuar alimentando um atrito com alguém. Quer alimentar vingança, ódio, seja lá o que for. Quer buscar uma ajuda religiosa. Quer entrar nos templos. Mas continua no seu íntimo aquela agressividade. Continua no seu íntimo aqueles pensamentos perturbadores, aquelas ideias mais assim de fazer algo que não é bom, né? E causar um mal a alguém, prejudicar alguém. Quer alívio para suas dores, mas não deseja extirpar o tumor de suas ulcerações morais. Então chega um certo momento que a ficha tem que cair. Não vai adiantar mais eu ir por esse caminho mais. Filhos amados, somente o amor nos desenvolve ao caminho da felicidade. Por que continuar elegendo sofrimento quando se tem a opção pela felicidade? Vejamos quanto sofrimento desnecessário ainda carregamos dentro de nós. Olha só, vejamos quantos sofrimentos desnecessários ainda carregamos dentro de nós. Quanto desamor está nos aniquilando a existência. Então façamos como o filho pródigo que depois de tanto sofrer, se arrepende
de ter trilhado os caminhos da ilusão. O caminho das ilusões é essa, gente, é da revolta. Então por isso que Paulo de Tarso ensinou as leis da caridade e mostrou as leis que não pertencem à caridade. E mostrou as leis da caridade. A gente tem que aprender a caridade. Tem que aprender a aguentar um pouco mais, ter paciência, ter misericórdia, ter perdão. Há tantas coisas para a gente modificar, né? Nessa lição. Lá no sábado passado, lá no Centro do INEA, Paraíso, a gente estava fazendo o evangelho, né? E eu comentei um dos fatos e falei, gente, fazer aquilo que não gostasse que fosse feito para consigo mesmo. Logo depois, né? Chegou o Pacheco, que foi falar, e ele não tinha visto eu falar isso. Aí ele repetiu a mesma frase que eu falei, dessa mesma forma. Então, assim, o que acontece? Tudo está dentro, tudo na vida tem que estar dentro da lei da caridade. Tudo na vida tem que passar pelo crivo da caridade. Para a gente observar com mais calma. Desenvolver em nós as nossas capacidades. Nós temos capacidade para tudo. Nós temos capacidade, milhares de capacidades que nós temos capacidade que conhecemos e capacidade que ainda nem conhecemos que temos e só podemos descobrir que temos quando a gente começa a dar um passo para desenvolver ela. Eu dou um passo para desenvolver ela. Tem uma mensagem que eu lembrei aqui da Joana de Ângeles, no livro que eu li há muito tempo atrás, na minha juventude, uma da área da psicologia da Joana, não lembro o nome do livro agora, mas ela contou uma história que existe pedras que ficam dentro do oceano, mergulhada há milhares de anos dentro do oceano. Quando você pega essa pedra e você quebra ela e abre ela, ela continua lá dentro dela seca. A água do mar não consegue penetrar lá dentro dela, porque ela é tão assim travada de um jeito que a água não consegue chegar no núcleo dela, não chega lá dentro dela, ela continua seca por dentro. Então, a gente tem que pensar nessa questão que ela fala. Temos que desenvolver uma forma melhor de atuarmos, para a gente não ficar seco, né? Duro demais. Como Saulo de Tarso mostrou como eram os homens, duro demais. Temos que ser mais flexíveis. Vamos continuar. Então, façamos como o filho pródigo que depois de tanto sofrer, se arrepende de ter trilhado os caminhos da ilusão e retorna ao lar onde o pai o acolhe de braços abertos. Mudemos de rumo o quanto antes a fim de desfrutarmos das alegrias que o Senhor prometeu àqueles que regressarem aos braços de Deus. Então existe uma alegria que Deus nos promete, àqueles que regressarem aos seus braços. Todos aqueles que forem beneficiados pela cura de Jesus passarão por um processo de conversão interior. Romperam com o mal e assumiram o bem como diretriz. O bem como diretriz de vida. Nisso reside, filhos meus, o processo de libertação do sofrimento, o que explica o motivo pelo qual nosso mestre afirmou que não veio trazer paz, mas a espada. E com a espada do conhecimento espiritual que nós nos desvinculamos das sombras pela opção consciente da luz. Então vamos para a nossa oração.
Então, nesses instantes, na nossa oração, vamos refletir nas lições do bem, pois quanto nós precisamos desse amor de Deus em nossas vidas. Qual de nós gostaríamos de viver em sofrimento longe do amor de Deus? Ninguém quer viver sem o amor de Deus. Então a gente descobre nesse exato momento que Deus é amor. Deus não é vingança. Deus não é julgador. Deus não vai nos acusar. Deus apenas está de braços abertos a nos esperar, ir até o seu encontro, nessa conversão íntima da transformação que temos que fazer com Jesus, a partir do momento que a gente vai receber as bênçãos do alto por Ele. Então que essas bênçãos do alto, Senhor, nos toque. Nos toque a alma, trazendo de Ti, Senhor, esse frescor na alma, este alívio benéfico desse remédio que possa trazer para nós as cirurgias, o bisturi da cura que a gente necessita para a nossa alma, com dor e sofrimento que carregamos pelas nossas escolhas e das plantações que fizemos no decorrer da existência, no decorrer de outras vidas, no decorrer de nossa história, a qual precisamos agora de Ti, Senhor, do Teu remédio, de Ti, Senhor, como médico, que com seu bisturi possa fazer e ali curar o tumor de nossas chagas, como falaste Bezerra de Menezes nessa mensagem. Estipar esse tumor das chagas nossa, da violência, da discórdia, da ganância. E assim, Senhor, da desonestidade. E assim, Senhor, com essa transformação podemos fazer de nós um instrumento novo, sendo você o nosso maestro. Afinar esse instrumento para poder passar novas melodias com a nova música em nossas vidas. Que as suas bênçãos que nos acolhem traz para nós desse início do Evangelho que a gente necessita para que possamos sair melhor dele ao final deste Evangelho. Em Teu nome, em nome da cidade maior, em nome de Deus, em nome de Nossa Mãe Santíssima, que assim seja. Quis trazer uma lição de reflexão diferente hoje. Quando a gente estava estudando esse estudo aqui, desse livro, Os Bastidores da Obsessão, por Divaldo Pereira Franco, né, e pelo Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, me veio uma reflexão logo que eu estava estudando esse livro, e eu comentei isso lá no domingo, mas antes de comentar, né, o colega lá, que está no comando dos trabalhos da casa como um todo, falaste bem assim, que observava que tem casas que tem uma forma de trabalho com os espíritos, não importava isso sobre essa questão, mas ele pensa mais nas orientações só através dos próprios livros, sem os espíritos. Mas assim que ele falasse isso, eu entrei em cena e fiz um comentário. E assim que eu comentei, quando eu estava lendo esse livro aqui em casa, me veio um pensamento. E o pensamento veio daquela história do filme que eu vi da vida de Divaldo, né? O Mensageiro da Paz. Eu trouxe aqui a mensagem do livro, do filme. Está digitada, vou ler para nós, a qual eu vejo muita beleza nessa lição, que não está só aqui nos livros, mas está também pela voz dos Espíritos da Luz, porque este sim sabe como nos dizer certas palavras. Há muito tempo tivemos já um grupo, né? Eu pertencia a um grupo antigo da época, a qual tinha esses momentos assim com os Espíritos. Na época lá do grupo Mal e tal. Mas depois isso foi acabando e na nossa casa isso não tem mais. Nossa casa só mais pelos livros. Mas isso aqui me chama atenção. E eu gostaria de compartilhar esse conhecimento neste Evangelho para com todos. De nosso país e do mundo, né? Então vamos lá.
Diálogo com o filho desencarnado e seus pais. Meus queridos pais, sou Nelsinho, seu filho. Meu pai, seu conhecimento na área da psiquiatria é vasto e importante, mas insuficiente para explicar tudo o que acontece no mundo físico. Por mais brilhante que seja o cérebro humano, ele não tem e nem nunca terá todas as respostas. As teses filosóficas materialistas e as teorias da psiquiatria, cujas quais o Senhor professa, em pouco tempo já não serão capazes de explicar toda a sorte de doenças, síndromes, fenômenos e transtornos mentais que o cérebro humano será capaz de produzir. Vou fazer uma pausa. Essa orientação está nesse filme, né? O Mensageiro da Paz, onde Divaldo incorpora o filho Nelsinho e conversa com seus pais. Tá o pai e a mãe nesse momento que ele vai conversar. Nesse momento, o pai dele é psiquiatra e trata de muitos pacientes. E ele começa a falar que, por mais que a gente tenha todo o estudo, todo o conhecimento humano, ou até materialistas, né? Teses filosóficas materialistas, nós não teremos todas as respostas, porque o cérebro humano não contém todas as respostas para as problemáticas que nós vivemos, como aqui falaste, pelas dores que nós trazemos na nossa alma. Eu plantei e acabo colhendo algo que às vezes não está bom para mim, está amargo, né? A vida está amarga. Mas por quê? Então o que acontece? O que a gente realmente vai precisar? Porque em sua grande maioria elas têm causas em vidas existenciais passadas. Então, em grande maioria, trazemos o que? Esses distúrbios, igual ele citou, né, dos fenômenos mentais, né, que as síndromes e toda sorte de doenças que a gente acaba trazendo em nossas vidas, de dores, estão ligadas, muitas delas, a existências passadas, a qual não teremos todas as respostas aqui no presente, daquele tipo de dor e sofrimento que aquele ser está passando. O desconhecimento da espiritualidade, aí sim vem agora o homem integral. O homem integral é aquele que estuda a parte física e a parte espiritual do ser, do espírito, né? Dos espíritos que povoam a terra, de nós que somos espíritos encarnados. Então, esse conhecimento da espiritualidade, a Joana de Anjos tem, né, um livro, né, da psicologia dela, o homem integral. O homem integral é esse que você estuda o físico e o espiritual, toda essa questão. Por que Jesus conseguia fazer as curas dele com toda a perfeição nas pessoas? Porque ele via, como um grande psiquiatra que é, ele via, como médico dos médicos, ele via o ser e também a alma, o espírito, e a dor que ele trazia na mente do espírito, na mente da alma. E dali ele conseguia atuar e atenuar aquele processo de dor. E aí a gente vai ver na história de Paulo de Tarso. Olha como era Saulo de Tarso e depois Paulo de Tarso. Como é que foi essa transformação? Jesus, com a sua terapêutica dos mestres, dos médicos, dos psiquiatras, atuou nele de uma forma que ele transformou a sua forma mental, a sua mente, porque atuou da forma lá no espírito. Foi lá na parte, não foi só aqui foi na essência, né? Não só na parte do externo, né? Só na causa, foi no efeito. A causa é um processo, é uma coisa. Qual o efeito desta causa, desta moléstia, né? Dessa ação, dessas questões que estão ligadas, né? Ao comportamento, às atitudes? E aí ele foi onde? No efeito. O efeito curou no efeito. Aí a pessoa podia viver mais equilibradamente. Tem feito com que muitos de seus pacientes sejam tratados como loucos.
quando estão apenas obsidiados. Os seus corpos são submetidos a tratamentos torturantes, quando na verdade são os espíritos que obsidiam que precisam de orientação moral e de amor. Aqui nessa passagem entra a questão da educação espiritual, né? O Evangelho. Como é importante a gente fazer o Evangelho no lar, com os seus familiares. Nesse momento aqui que eu estou fazendo este Evangelho, não está só eu ouvindo o Evangelho, não está só nos bastidores aqui da parte física, ouvindo o Evangelho que está aqui agora sendo conversado. Existe um grupo de testemunhas que estão ouvindo o Evangelho. Como falasse Paulo de Tarso, estás envolvido no meio de testemunha de milhares de pessoas te vendo. Existem as pessoas físicas e as pessoas desencarnadas, as quais a gente não está vendo, que nos vê. O nosso mentor nos vê. Os outros espíritos também inferiores nos vê. Também nos persegue, também nos obsidiando, igual falasse aqui, né? Aqui falasse bem assim, ó. Quanto na verdade são espíritos que obsidiam e que precisam de orientação moral e de amor. Então, aonde é que está a causa? A ligação desta pessoa, do encarnado, no caso do tratamento da psiquiatria, daquele encarnado, a ligação dele com aqueles espíritos que estão ali obsidiando, que estão precisando de uma mudança moral, no seu comportamento moral. Mas como nós não os vê, a gente só quer tratar da parte física. Mas quando a gente vai buscando conhecimento de verdade espiritual, aí a gente vai conseguir trabalhar naquele paciente o outro lado dele, assim como Jesus fez com esses que estavam convivendo. Como é que Jesus fez com aquele homem que queria até pegar uma pedra e jogar nele, e ele olhava com seus olhos, soltou a pedra e ele perguntasse: qual é o seu nome? E ele falasse: é Legião. Olhasse para os porcos e fizesses assim. Então vá, sai, né, dele, né? Vá para os porcos. Os espíritos saíram todos e foram para os porcos. Os porcos enlouqueceram, caíram na ribanceira e todos os porcos morreram. O homem ficou tão aliviado e tão leve que falasse bem assim: Senhor, deixa-me seguir você. Jesus falou: não, volte para os seus e diz para ele o que foi feito com você. Então aqueles espíritos já foram levados para outros tipos de tratamentos para eles. E aquele homem ficasse bom. Assim também foi aquela mulher que estava doente há anos, de uma hemorragia, a qual, quando tocou em Jesus, saiu uma virtude dele que a curou imediatamente. Senhor, foi eu que te toquei no meio daquele monte de pessoas que lhe tocavam, e falasse: não, uma pessoa me tocou, de uma forma diferente, que saiu de mim uma virtude. Então, olha só as questões aí que a gente tem, que está desenvolvendo em nós. Há mudanças em nós, como falasse aqui nessa mensagem. A gente às vezes não está querendo fazer as mudanças para o Cristo. Só queremos algum tipo de alívio, mas não vai adiantar esse alívio. Não vamos alcançar nosso objetivo. E ele continua: preciso de orientação moral, né? Orientação oral de amor, né? Não é de choques elétricos. Não é de choques elétricos que precisa os pacientes. Se desejas realmente curar seu paciente, meu pai, dedique-se ao estudo do espírito, com o mesmo afinco com o qual se dedicou ao estudo do cérebro humano. Só assim tudo fará sentido. O cérebro humano é apenas um órgão, um instrumento da mente. A verdadeira que vive no espírito é que sobrevive à morte cerebral. A única que mesmo que sobrevive à morte cerebral é a mente do espírito, né? E esse sim, a qual é 30? Esse sim é a qual a gente tem que atuar no cérebro do espírito, com as terapêuticas do Evangelho no lar, de um tratamento espiritual. Minha mãe, aí agora ele fala com a mãe, olha só, de volta naquele momento, estava falando com o pai através de Nelsinho, e agora vai falar com a mãe.
Nossa casa não tem isso. Só aqui, pelos livros. Mas isso aqui para mim, o Chico tinha muito disso, né? Outros têm. Então assim, para mim essa parte que é a mais importante ainda. Nós já tivemos uma época, igual eu citei, lá do Grupo Mauro, né? Vamos continuar. Minha mãe, para de pensar em suicídio. Agora ele passa orientação para a mãe. Para de pensar em suicídio. Preencha sua vida com caridade. Aos doentes e aos idosos. Olha só, preencha sua vida com caridade. Como a gente citou no começo, a caridade. Temos que preencher nossa vida com caridade. É assim que a gente desenvolve as nossas capacidades. Dá um passo para a caridade. Assim a gente vai poder ter mais paciência, aprender a perdoar. Quando eu levei aqui uma sobrinha nossas lá, para ver lá as famílias carentes, que a gente está lá ajudando ela, e ela voltou com outro semblante, começou até a ler livros aqui, estudar. O que aconteceu ali com ela? Ela criou aqueles hormônios da citocina, e aí começou a ficar mais assim, bem consigo, aprendendo a se amar. O hormônio da citocina, por ver a caridade, deu para ela aquele refrigério da alma, que aprendesse o quê? Até estudar a se amar, desligando-se da revolta. Então a gente tem que preencher nossa vida com caridade. Aos doentes, aos idosos e às crianças abandonadas, à casa da mãe preta, ao lar dos velhinhos e assim por diante. Ao contrário do que sempre imaginaram, existe sim vida após o túmulo. E ele fala, existe sim vida, além do que a gente imagina, existe a vida ali do túmulo. É só o corpo, gente, que a gente desliga dele. O corpo envelhece e a gente desliga. É só o corpo. Se não envelheceu, foi antes, é só o corpo. O espírito é imortal. Ele continua sua trajetória no outro ponto da vida. Cada um escreve a sua própria história. Somos herdeiros de nós mesmos. Tá vendo? Cada um escreve a sua própria história. Ninguém faz a história pelo outro, né? Você não faz uma prova pelo outro. Quem faz a prova é aquela pessoa. Quem vai passar na prova é aquela pessoa, se ela estiver dedicada e estudada. Não é o outro que vai fazer por ela. É intransferível, né? As tais questões que a gente vai alcançar na vida. E ainda está aqui, né? Então ela pergunta, né? Cadê ele? Eu posso vê-lo, né? Ele fala, a ele ainda está aqui. Sim. Onde? Do meu lado direito. E ela pergunta, onde está meu filho, né? Do lado direito de Divaldo. Eu queria tanto poder tocá-lo. Ela fala isso, né? E ele responde, o Divaldo, não será possível, senhora. Mas use o seu coração para senti-lo. Vocês ainda estão ligados pelo mais puro dos sentimentos, o amor entre mãe e filho. E ela estica a mão, né? Para tentar senti-lo. Ele também estica, que no filme mostra, né? Mãe e filho ali. Agora ele precisa nos deixar. Ele responde, né? Agora ele precisa nos deixar. Leve-o no coração e na mente a mensagem que o seu filho deixou. E ela responde, obrigada, Divaldo. Deus te abençoe. E ele responde, Divaldo, não me agradeça, senhora. Eu não fiz nada. Sou apenas um mensageiro. E a Joan Janes aparece naquele momento, né? Aqui é uma terapia de mediunidade, né? Sou apenas um mensageiro. Falaste bem nesse momento. Mostrando a questão da mediunidade, porque ele é apenas um instrumento. O que é um instrumento, gente? É igual um instrumento de música, né? Quem vai tocar aquela música nesse aparelho, né? Quem vai tocar no aparelho é a pessoa que está ali pronta para usar o instrumento e tocar, entendeu? E assim, que nós como os instrumentos da espiritualidade, né? Do bem, do anjo guardião nosso, ele vai usar o instrumento de acordo com o quê? Pela mensagem que poderemos passar, de forma que a gente vê que se a gente vai passar uma mensagem, algo, não é nós em si, né? Existe algo ali mais do que nós. Então, apenas um mensageiro. No caso aqui da mediunidade, né? Quando a gente vai evoluindo nesse processo do médium, né?
Mas é só para a gente ver que o médium é assim. O médium não pode se colocar naquela questão de ah, que ele é o que está passando a mensagem. Não, ele é apenas um instrumento. A mensagem vem de quem? Dos espíritos que querem passar uma orientação. No caso aqui era o Nelsinho, o filho desse casal, que tivesse partido antes, né? E foi consolar a família, né? Orientar os pais. Ao pai, pelo trabalho que faz da psiquiatria, a mãe, que por não ter talvez o filho mais por perto e por estar desanimada, né? Começava a ter pensamentos não bons, até do suicídio. Viu só, gente? Pensamentos. Somos vistos por multidões de espíritos. Então, eles viam o pensamento dela, ele, né? O filho viu o pensamento da mãe, que estava pensando em suicídio, que poderia preencher esses pensamentos vazios em caridade com aqueles que estão sofrendo. Porque, gente, quando a gente sai de nós para visitar um que está mais sofrendo mais do que nós, a gente muda o nosso pensamento na hora. A gente começa a dar valor à nossa vida. A gente começa a ter gratidão. A gente começa a ver o seguinte: eu tenho algo, eu tenho muita coisa boa na minha vida. E por que eu estou reclamando? E por que eu estou querendo suicidar? Por que eu estou querendo não mais viver a vida, né? Não ter mais essa alegria de viver? Porque está faltando na gente a caridade. Quando a gente passa a fazer a caridade, nosso pensamento muda. A gente vê tantos sofrimentos e tantas dores em várias famílias que a gente começa a mudar a nossa forma de ver a nossa vida, e a gente vê que a nossa vida não é tão ruim. Ou melhor, não é questão de vida ruim. A gente começa a ver que a nossa vida é muito boa, mesmo às vezes não tendo tudo que a gente gostaria de ter. Não é necessário ter tudo, não é necessário a gente ter muito. É necessário a gente apenas saber atuar pela caridade, que a vida nossa é preenchida com outros valores maiores. E aí a gente vai ver as histórias dos apóstolos. Pela lei da caridade, passaram a ser pessoas mais felizes e mais tranquilas, mais equilibradas e vivendo com mais paz. Aqui ficou a nossa lição, a nossa reflexão. No final desse vídeo, terá aí a mensagem do Mensageiro da Paz, nessa orientação que a gente acabaste de ler. Assiste até o final. Nessa oração, Senhor, só temos que agradecer a Ti pelas bênçãos da paz, pelas bênçãos desses grandes homens que viestes como mensageiro seu para transformar nossas vidas, trazer para nós o alívio, trazer para nós capacidades de sermos homens mais dignos no bem e na luz, da transformação a qual ensinastes ali, através de Bezerra de Menezes, na transformação que a gente tem que ser, fazer dentro de nós, através de Ti, através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos, das formas que realmente temos que revestir da caridade, pelas lições de vidas, que ilumine nossas vidas, nossas famílias, trazendo muita paz, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aguarde e assiste o vídeo que vai passar agora. Fique com Deus, uma ótima semana. Meus queridos pais, sou Nelsinho, seu filho. Meu pai, seu conhecimento na área da psiquiatria é vasto e importante, mas insuficiente para explicar tudo o que acontece no mundo físico. Por mais brilhante que seja o cérebro humano, ele não tem, nem nunca terá todas as respostas. As teses filosóficas materialistas e as teorias da psiquiatria, cujas quais o senhor professa, em pouco tempo já não serão capazes de explicar toda sorte de doenças, síndromes, fenômenos e transtornos mentais que o cérebro humano será capaz de produzir, porque em sua grande maioria elas têm causas em existências passadas. O desconhecimento da espiritualidade tem feito com que muitos de seus pacientes sejam tratados como loucos, quando estão apenas obsediados. Os seus corpos são submetidos a tratamentos torturantes, quando na verdade são os espíritos que os obsediam, que precisam de orientação moral e de amor, não de choques elétricos.
Se deseja realmente curar seus pacientes, meu pai, dedique-se ao estudo do espírito com o mesmo afinco com o qual se dedicou ao estudo do cérebro humano. Só assim tudo fará sentido. O cérebro humano é apenas um órgão. Um instrumento da mente verdadeira que vive no espírito e que sobrevive à morte cerebral. Minha mãe. Pare de pensar em suicídio. Preencha sua vida com caridade. Aos doentes, aos idosos e às crianças abandonadas. Ao contrário do que sempre imaginaram, existe sim vida após o túmulo. Cada um escreve a sua própria história. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Ele ainda está aqui? Sim, Onde? do meu lado direito. Eu queria tanto poder tocá-lo. Não será possível, senhora. Mas use seu coração para senti-lo. Vocês ainda estão ligados pelo mais puro dos sentimentos. O amor entre mãe e filho. Agora ele precisa nos deixar. Levem no coração e na mente a mensagem que seu filho deixou. Obrigada, Dival. Deus te abençoe. Não me agradeça, senhora, eu não fiz nada. Sou apenas um mensageiro.